Salve, salve, estamos no ar, aqui o Agora é que são elas, toda segunda-feira, 21 horas, aqui no canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, tudo isso você já sabe. Agora, o que eu quero saber de você? Quando você tem aquele problema, sim, problemão que deixa você de cabelo em pé, como que você consegue usar a sua criatividade para resolvê-lo? Quer saber mais? A gente vai conversar sobre isso. Então, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. Voltando aqui, pessoal, vamos falar de problema? Mas o que eu estou falando é daquele problemão mesmo, sabe? Onde todas aquelas ferramentas que a gente já tem, que a gente já conhece, não adianta a gente usar, não adianta mais o mais do mesmo. Como criar, né, estando numa situação dessa, como fazer com que a criatividade venha e a gente consiga performar melhor? Teve um dos nossos programas que tinha uma frase falando assim: a mentalidade que criou o problema não será a mesma que trará a solução. Verdade. E aí, o que acontece? A nossa mente, então, quando nós falamos para a gente assim, um problema, lembra lá da escola, da infância? Resolva o problema. Então, a sua mente já acelera, eu tenho que resolver. E isso cria tensão. Então, eu sempre trabalho com a questão da neurociência, de técnicas, de como que você pode fazer para solucionar isso. E aí, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu fui bancária. E dia de pagamento, indústrias, e aí, no final do dia, falta no caixa. E aí, o que acontece? Que é o que nós fazemos. Nós pegamos a nossa atenção, colocamos, direcionamos naquele problema, e você fica, e a resposta não vem. E aí, quando você vai embora, ou você sai, para de pensar naquilo, a sua mente cria um espaço. E aí é onde as soluções vêm. Então, a minha dica é isso, que você saia de cena, pense em outra coisa, para você criar um espaço para que as respostas venham. Mas você precisa ter bastante estrutura emocional, né? Eu passei por situações extremas e tem uma coisa muito importante, é que tem o instinto de sobrevivência, primeiro. E segundo, eu tive que encontrar o porquê, o meu propósito para resolver aquela situação que, naquele momento, eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, eu não tinha resiliência, que nem sabia o que era resiliência naquele momento. Então, a coisa veio do porquê e da vontade de viver, porque eu sempre tive uma vontade imensa de viver e ser feliz. Então, a primeira coisa também que a gente tem que pensar é que estamos aqui para ser feliz. E existem caminhos que a gente encontra saída. É uma questão de se propor a fazer aquilo que vai te fazer bem. E foi isso que eu encontrei. Você falou uma coisa certa, né? Fazer aquilo que é preciso e não o que é mais fácil, né? Como Exatamente. Você lida com isso, Yara? Eu carrego uma mentalidade, essa mentalidade já vem de muito tempo, que é sempre que acontece algum problema, eu vejo as pessoas desesperando por problemas que, às vezes, a gente olhando de fora, são mínimos, né? Não precisava daquilo tudo. Mas, por a pessoa estar passando, ou, de repente, é uma série de pequenas coisas que já está acumulado a hora que acontece aquele problema principal. Essa carga pesada que a pessoa já está faz aquele problema ficar muito maior. Eu carrego a filosofia de que 10% é o problema, 90% é como nós reagimos, né, diante do problema. E também um outro ponto que sempre me equilibra, como eu mexo com muita coisa e muito problema, lido com muito problema, peraí, esse problema que está acontecendo tem relação à saúde da minha família?
Porque eu acho que aí a gente entra em um ponto mais Sem dúvida, complicado, né? Sem dúvida. E aí a gente não consegue fazer muito. Ah, não, é por causa financeira, é isso, é aquilo. Tá, então não tem jeito. Tem jeito. Então, olha para o problema com um ponto de vista diferente. Vou também vir aqui na questão da Eliane de sair um pouquinho da situação, esfriar a cabeça antes de tentar tomar uma decisão, né? Você tomar uma decisão com a cabeça quente, com certeza não vai ser das melhores. Você acha que não, tem que ser rápido, mas de repente você pode ter um prejuízo muito maior no futuro por ter tomado aquela decisão naquele momento que você não estava preparado. Então, eu carrego essas duas filosofias de, primeiro, né, de focar na solução. Inclusive, tem um ponto importante. Tem pessoas na vida que são assim, eles veem a solução e encontram um problema. É isso Tem aí. esse tipo de pessoa. Muita. E aí, você tem que tomar cuidado com essas pessoas que estão próximas a você e pode influenciar você a Sem encontrar dúvida. problemas na solução. Eu chamo de zumbi. É. Tá cheio. Zumbi é o mal do mundo. Para mim, a epidemia verdadeira não é Covid, não. É zumbi. Tem zumbi em todo lugar que você vê. Aquela pessoa que te leva para baixo. Toda hora diz para você, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Não, por aqui não vai. Bom, eu já passei por muita coisa, gente. Né? Já teve umas coisas ligadas à minha vida, mas acho que uma das coisas mais extremas foi um sequestro que eu sofri indo para o trabalho às 8 horas da manhã. Né? 3 caras me abordaram no semáforo e, enfim, entraram dentro do meu carro e me conduziram para uma comunidade. E aí é o seguinte, né? Eu estava nessa época meditando, gente. Eu estava conversando com Deus, né? Porque eu sempre conversava com Deus nessa hora. Eu falei, puxa, Deus, dessa vez você caprichou conversando contigo, você me traz aí, mas tudo bem, vamos lá. Aí, eu acho, nessa linha, eu tenho uma mentalidade tipo assim, bom, o que eu tenho que fazer para sobreviver? Porque, gente, isso é o extremo do extremo, né? É a sua vida. O que eu vou fazer? Porque o primeiro momento é o seguinte, vou morrer. A primeira coisa que eu pensei, vou morrer. Não, mas eu não quero morrer, né? E da onde eu estava, eu conseguia ver, inclusive, a minha rua lá em cima, assim, sabe? Aí eu pensei assim, bom, eu tenho que chegar no coração desse cara. Né? Eram 2 adultos e um adolescente. O adolescente ficou comigo dentro da comunidade, os adultos saíram com o meu carro. Eu falei, eu tenho que chegar no coração, mas como é que eu vou chegar no coração? Aí eu falei, bom, em silêncio é que não vai dar. Aí eu falei, gente, dá uma inspiração aí em cima, eu preciso. Aí eu falei, bom, eu preciso conversar com esse menino. Eu falei, então, né? Não sei nem como, viu, gente? Eu sei que, na moral da história, eu soube toda a história desse menino. Esse menino contou sobre a mãe dele, sobre a namorada dele, sobre a vida dele. E eu comecei a dar conselhos para ele. Né? Eu falei, só que eu falei, cara, eu tenho que falar uma linguagem do menino. Como é que eu vou falar uma linguagem corporativa minha? Aí eu comecei, mano, não é por nada não, cara. Você vai cair na mão dos caras aí, meu. Ou você vai na cadeia, ou você vai morrer, cara. Mano, você vai deixar sua mina pros outros mano? Sério? Você ama tua mina? O cara falou, amo. Eu falei, então, meu, você precisa sair dessa vida. Tua mãe sabe disso? Não, a mamãe é uma pessoa trabalhadora. Eu falei, cara, não dá esse desgosto para ela, não. Enfim, aí fui nessa linguagem, né, de aproximação. No final, ele chegou para mim e falou, olha, dona, sabe que você é muito gente boa? Acho que você não morre, não, hoje. Né? Bom, moral da história, eu estou aqui, tá, gente? E aí eu tive que usar uma coisa que hoje a gente fala muito em técnicas para isso, né, de empatia. Né? Eu não sabia nem que eu sabia tudo isso, viu, gente? Tudo que eu fui aprendendo no mundo corporativo como gestora, na minha vida, eu tive que aplicar ali. Né? Olhar primeiro para aquele ser humano como um menino, que por alguma razão chegou ali. Sabe? Não tentar julgar ele na hora. Porque, sabe, que ele é ruim, que ele é bom, não. Que ele era um ser humano como eu. Que ele talvez tivesse mais medo do que eu naquela situação, porque não se sabia como ia terminar. E tentar essa aproximação humana, né? Comunicação, tudo aquilo que a gente hoje fala. Né? E, no final, eu estou aqui. Então, assim, por mais extremo que seja o problema, né? Eu não gosto nem de chamar mais de problema. Agora eu estou usando desafio. Porque se é um desafio, você pode superá-lo. Né? Então, assim, por mais que seja difícil esse desafio que você está vivendo hoje, pensa no plano A, no plano B e no plano C. Quais as possibilidades de saída? Não está conseguindo pensar sozinho? Busca ajuda. Né? Às vezes a gente não encontra a solução porque a gente acha que a gente tem que ser o super-herói, que não pode dar o braço a torcer, de que precisa de ajuda. Tem coisas que nós precisamos do outro para nos ajudar a sair daquilo, e não tem problema nenhum.
aprenda a mostrar que você é vulnerável, porque existe um outro ser humano vulnerável do outro lado. E talvez você precise dele para conseguir a solução. E deixando claro que vulnerabilidade não é contrário de coragem, tá, gente? Não então é. não tem nada a ver. Não é. Nós acabamos de ter agora um exemplo muito interessante, que é da empatia e aquela regrinha que a gente brinca, na crise tira o S e crie. Porque foi o que ela fez. É isso. Eu, em 2013, meu filho estava com 8 meses e eu descobri um câncer de ovário. E aí eu não estava preparada psicologicamente para enfrentar essa situação. Então, assim, eu entendo que, às vezes, eu tenho uma religião, eu tenho uma família estruturada, eu tinha tudo, mas aquela informação me desabou. Então, assim, eu tive esse câncer em 2013, meu filho estava com 8 meses, eu fiquei desesperada e foi muito difícil enfrentar. Passei por cirurgia, quimioterapia, foi muito difícil. Em 2016, eu tive uma recidiva, quer dizer que ele voltou. Não voltou, era no ovário esquerdo, eu fiz uma cirurgia, tirou tudo. Então, não tinha mais o ovário esquerdo para voltar. Então, ele voltou na pelve esquerda. E aí, eu tive que passar por tudo de novo. Cirurgia, 8 sessões de quimioterapia. Só que, dessa vez, eu estava fortalecida. Na primeira vez, eu queria arrumar um culpado. Eu ficava pensando, por que Deus eu? Eu sou uma pessoa, faço bem, ajudo as pessoas. Então, eu fiquei muito naquela. Por que eu? Por que eu? Mas, graças a Deus, eu foquei no meu filho, que tinha 8 meses. Eu falei, Deus, o Senhor me deu um presente. Não posso sair da vida do meu filho. Aí, quando ele estava com 3 anos, veio de novo. Mas aí eu estava fortalecida. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar chorando, procurando culpado. Acontece com milhões de pessoas boas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar logo isso. Doutor, marca logo essa cirurgia, vamos fazer o que tem que fazer. E a minha recuperação foi mais rápida e não me abalou tanto emocionalmente. Claro que, quando eu falo no assunto, eu fico emocionada. Mas o que eu quero dizer é que você tem que lutar. É difícil. Que nem a Yara falou, quando é saúde, que você está ali tete a tete com a morte, como eu fiquei, então a situação é mais difícil. Então, os outros problemas, a gente resolve. Você conversa, uma dívida você parcela, o outro você pede perdão. Mas saúde é muito difícil. E o que me salvou, primeiro, o meu filho. Segundo, a fé que eu tinha. E terceiro, foi a minha estrutura psicológica. Eu falei, não adianta ficar chorando aqui. Vamos resolver e vamos para frente. Cíntia, você deve encontrar muitas pessoas que também estão desesperadas, né, por conta da crise financeira, né? Sim, porque, como ela falou, né, é uma situação extrema você encarar a morte de frente. Mas uma pessoa que está totalmente endividada, o sentimento que ela tem também é de morte. Porque, assim, se você for atrás das pesquisas, o sentimento, assim, o que nós mais temos medo na vida? Da morte. Sim. E uma pessoa que está extremamente endividada, ela tem essa sensação de morte. É uma coisa louca, mas é isso que acontece. Que bom que você não passou por isso. Mas uma morte da vida social, é isso? Não, ela tem medo de morrer mesmo, de verdade, porque é o que leva, né? Se você for olhar... A gente se julga incompetente no nível máximo da palavra. Sim, né? Então, assim, se você já está naquela situação bem complicada, você não consegue olhar para cima e falar, eu vou sair dessa situação. Não, então você só vê aquela piora até chegar à morte. Então, é incrível, mas pessoas extremamente endividadas, elas têm a sensação de morte, ela tem o medo. Só que, se ela está ali e ela não tem essa criatividade, o que eu faço para sair daqui? Né? Não consegue nem acreditar que pode vender uma água no farol. Então, é aí que eu falo, busque ajuda mesmo. Se não puder ajuda paga, existem ajudas gratuitas, mas existe. Então, eu sei que em momentos extremos, claro que não foi assim, ela
a criatividade, ela tinha aquela criatividade para passar naquela situação tão triste, né? Com certeza ali Deus ajudou, deu a calma para ela que ela precisava, deu a estratégia para ela conversar com o bandido e tudo. E olha a situação, ela passou 2 vezes por uma situação super extrema, né? Da primeira para a segunda, olha que diferença, olha quanto ela cresceu e teve essa força. Então, em situações extremas, primeiro é a força do que você acredita. Sim. Isso é a primeira força. Então, se existe um problema, existe uma solução. Sem dúvida. Nem sempre a solução é aquela que nós queremos, mas são nesses momentos extremos que a gente cresce. Olha quanto ela cresceu de uma situação para outra, né? A gente só precisa entender que tem saída, né? Que tem saída, acreditar e deixar... vem essa sensação de morte, vem esse medo. Então, é buscar ajuda para acalmar. Olha que diferença que deu para ela da primeira e da segunda vez, porque na segunda vez ela falou, não... Eu preciso sair dessa. Então, foi totalmente diferente. Fiquei buscando culpado. Isso, exatamente. Então, não importa a situação, por mais extrema que seja, tem uma saída. É isso e aí. Acreditar e buscar ajuda. Olá, sou Kátia Roncone, palestrante e coach de relacionamentos e de negócios. E é um prazer imenso ter você aqui comigo no Descomplicando Relacionamentos. E o tema de hoje, no nosso quadro é relacionamento entre sócios, quais os maiores desafios e como vencê-los. Olha, na semana passada eu conversei com você sobre como desenvolver um relacionamento de qualidade quando você está na posição de líder, na liderança, né? E se você não conseguiu assistir, acesse o canal do programa no YouTube ou através das minhas mídias digitais em Kátia Roncone Oficial, para você estar sempre atualizado. Mas afinal, quais os maiores desafios nos relacionamentos entre os sócios? Olha, em primeiro lugar, é preciso ter muito claro se você tem perfil para ter um sócio. É preciso avaliar se você está disposto, a desenvolver ou tem, as seguintes habilidades. Você sabe trabalhar em equipe? Você está disposto a contribuir para o seu negócio baseado naquilo que fará bem ao seu negócio e não exclusivamente baseado naquilo que você mais quer? Você não vê problemas em dividir o seu negócio, seus benefícios e lucros com outra pessoa? Você e seu negócio necessitam de alguma expertise específica que você não domina? Olha, você precisa de alguém que às vezes complemente o seu trabalho? Se a sua resposta foi sim para todas essas questões, é porque você está apto a ter um sócio. Porém, mesmo tendo essas habilidades, os conflitos são inerentes aos negócios. E os principais desafios que precisarão ser superados são, em primeiro lugar, compartilhar dos mesmos objetivos empresariais. Reuniões para alinhar esses pontos é muito importante, deixando muito claras as visões e pretensões de cada um sobre o negócio. Segundo, sócios que possuem a mesma qualificação e ficam disputando o mesmo papel na empresa. Bem, olha, uma das principais qualidades nas stand-ups é exatamente o oposto disso. São sócios que possuem qualificações diferentes. O sócio ele precisa ser complementar. Por exemplo, se você é muito bom em gestão financeira e não é tão bom assim em gestão de recursos humanos, ter alguém com ótimos conhecimentos em gestão de recursos humanos é o ideal. E, em terceiro lugar, terem o mesmo desejo de progredir e evoluir. Ter a mesma proatividade e desejo de vencer. Olha, o sócio ele precisa apresentar proatividade, liderança e confiança. Isso é tão importante para a gestão, uma vez que vocês vão dividir todas as tomadas de decisão da empresa. Então, alinhar esses comportamentos são diferenciais para poder transpor os principais desafios que existem dentro de uma sociedade. E na próxima semana eu vou falar sobre sociedade familiar, como crescer no negócio sem perder a família. Olha, eu agradeço a sua companhia e é sempre uma alegria imensa estar aqui com você. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, me segue lá nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, em Kátia Roncone Oficial. E semana que vem eu estarei aqui te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Oi, gente, esse negócio de confinamento, assim, vai me apertando, que vai sendo toda a criatividade, assim, nossa, eu tô tão criativa. Eu tive um insight, gente, sabe que eu tenho um espírito empreendedor, que tudo que eu vejo, e mesmo eu tenho um monte de amigos assim que tem espírito empreendedor, que a gente fica vendo possibilidades em tudo, negócio em tudo, saída em tudo, sabe aquela coisa de empreendedor que quer fazer, que quer andar pra frente, que quer movimentar a economia, o negócio. E eu percebi que o meu espírito empreendedor, ele é obsessor, porque não é possível. Eu tô trabalhando mais do que quando eu tava sem estar confinada, é uma coisa de louco. Eu falo, gente, tem que chegar o sábado e domingo, pra eu poder ir num cineminha. Que cineminha? Não, eu faço aqui na minha casa, uma pipoquinha, um cineminha, porque não é possível, eu tô trabalhando
trabalhando 12 horas por dia durante a semana. Muito louco. Agora, e você? Qual que é o espírito que está aí com você? Tem gente que tem espírito gastronômico, anda comendo muito, será? Qual que é o seu espírito obsessor? Aquela coisa que você tem, que você gosta de fazer, que você está exagerando agora. Então você começa a ver que na pressão você tem uma atitude exagerada de alguma coisa. Comer muito, beber muito, fumar muito, falar muito, trabalhar muito, sei lá, não sei o que você anda fazendo, limpar muito, né? Veja qual que é o seu espírito obsessor. Gente, esse é ótimo. Meu espírito empreendedor é obsessor. Adorei. Ai, o que mais pode ser? Não, ler muito, escrever muito, ver muita TV, comprar muito pela internet. Ai, toda hora tá querendo ir na farmácia, no supermercado, que é onde você pode ir. Tá querendo escapar. Que mais? O que você tá fazendo muito? O que você tá fazendo muito? Limpando muito? Limpando muito a casa? O que mais você tá fazendo? Voltando aqui, existe uma diferença muito clara, gente, entre problema e preocupação. O que vocês contaram aqui, algumas de vocês, foi um problema eminente. Mas e quando tem preocupação? Existe um dado muito legal, eu aprendi esse dado há muitos anos atrás, num treinamento que eu fiz, que eu já canso de dizer, vou falar, não ganho nada com isso, viu, gente? Mas se você puder fazer o Mastermind Lince, procura aí, o Instituto Napoleão Hill, é um treinamento sensacional. Aprendi que 95% das nossas preocupações não dão em nada. A gente só perde sono, engorda ou emagrece, enfim, nada. 5% que sobra, 3% se resolvem facilmente num simples bate-papo. 2% que sobram, 1% você precisa da atuação da doutora Cleição, você precisa de um advogado para intervir, porque de repente não houve acordo. E 1% não tem solução, e a gente chama que é a morte. Não tem solução. Então, como lidar, né? A gente está falando em problemas eminentes, como lidar com as preocupações? Ser muito preocupada também é um problema, né? Quem sofre de preocupação aí? Preocupação está muito ligada com a ansiedade, né? E essa ansiedade em excesso, ela se transforma num transtorno de ansiedade que vai aumentando, vai para a depressão, vai para a síndrome do pânico, né? E a situação vai se complicando. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande nesse nível de preocupação. Tá. Eu tento reduzir a minha ansiedade. Eu acho que a ansiedade quase todo mundo tem, né? Aquele frio na barriga você sempre tem. Mas eu tento reduzir ela me planejando. Eu já sou uma pessoa que eu gosto de deixar as coisas muito na ponta da caneta. A financeira ali já vai me olhar. Mas eu gosto de deixar tudo muito controlado. Então, eu acho que quando você tem planejamento, eu inicio o ano já planejando de janeiro a dezembro. Você tem disciplina de fazer aquelas ações acontecer. A empresa minha, ela funciona de forma organizada, né? Eu já deixei abrir em cada setor possibilidade de tudo funcionar sem nada depender de mim. E aí, quando você cria isso tudo muito bem documentado, planejado, ou se é, enfim, por exemplo, um evento que você tem que participar, e você fica preocupado, né, com aquela questão em específico, mas você se prepara, faz alguns testes, a Eliane tinha até comentado, né, o quanto ela se preparou para fazer algo que ela queria, que eram as gravações, por exemplo. Você faz alguns testes, aí quando você começa a ver que você já se sente capaz de realizar aquilo ali, as coisas começam a fluir, e aí o que a gente está fazendo? A gente está se preparando, o nível de ansiedade, preocupação está diminuindo, reduzindo. Quando você fala, né, como trabalhar essa questão da preocupação, né? O que acontece na nossa mente quando a gente está nesse estado de preocupação, né? A nossa mente, ela não diferencia o que é real e o que é imaginário. Exatamente. Então, é isso que faz com que você se emociona quando você está vendo uma história triste, um filme. Então, quando eu estou ali só focado no que eu não tenho na hora para resolver e eu fico preocupado, eu estou gerando uma tensão. E aí, toda vez que eu gero uma tensão, eu entro no mecanismo do estresse. E aí a gente vai ficar, a mente vai ficar procurando solução porque ela está vendo que você está em sofrimento. Até porque ela libera uma enzima, né? Exato. Você fica ali em estado de alerta, né? E uma coisa que eu queria acrescentar é quando eu vejo as meninas falando de história de superação, que é uma das coisas que vai motivar a gente, vai fazer a gente ir para a ação, porque a gente não precisa só de motivação, a gente precisa de ação.
A Cleissan, ela traz um relato comovente e ela deixa claro para a gente que ela tinha um motivo maior. Sim. E aí, por isso que todas nós ficamos aqui emocionadas. Então, mas qual que é o meu motivo? Então, quando eu tenho um motivo maior, quando eu tenho uma fé, né, tenho esse amparato da fé, então eu começo a sair dessa questão da preocupação e eu não paro antes. Então, eu vou para o movimento. Vocês acham que boa leitura ajuda para a gente amenizar essa ansiedade, preocupação? Você acha que ler, tentar assistir um TED, assistir uma palestra? Eu acho que cada um tem o seu mecanismo, tá? Eu acho que, para mim, assim, o que funciona para mim, que muitas vezes eu dou, inclusive, nas mentorias, vamos dizer assim, desmistificar aquela preocupação. Né? Vou me explicar nisso. Então, eu tenho essa preocupação, eu falo assim, bom, por que eu estou com isso? Né? Eu tenho recursos para resolver isso? Isso é para hoje ou é para daqui a, sei lá, 10 dias? Né? Se não é para hoje, e eu não tenho nada o que fazer com esse tema, qual é o foco que eu tenho que dar hoje? Então, eu tento racionalizar. Por quê? Porque quando você, às vezes, tem uma preocupação, você traz um sentimento. Ou de medo de não acontecer no tempo, ou de uma, né, tristeza, porque se isso acontecer, eu posso perder alguma coisa. Segurança. E, muitas vezes, é no nosso imaginário. Não é real. Né? Você não preocupação, grande maioria das vezes, não é real. Então, quando eu trago e eu procuro ferramentas para racionalizar, falo assim, afinal de contas, por que eu estou gastando tempo com isso? Então, eu começo a criar, assim, por quê, para quê, onde, como, sabe aquelas coisinhas? Eu consigo. E respirar, né, gente? Funciona muito para mim respirar. Então, respira, Maristela, pensa. Por que você está com tudo isso agora? Que, aliás, é muito bom você ter dito isso, Mari. Só para que você que está em casa, a gente já falou disso antes, mas assim, respirar, não pensa que tem algo a ver com yoga, não, respirar tem a ver com fisiológico. Quando a gente brinca e fala conte até 10, isso é fisiológico. Respira e conte até 10. O teu cérebro vai ter tempo, né, de relaxar um pouco e tentar mirar para um outro lado para achar uma solução. Exatamente, diferente. E oxigenar esse cérebro, né? Trazer, e a ansiedade diminui, porque ele vai ao tempo de você voltar. Sim. Então, isso também eu acabo até passando, né, para a mentoria, para os mentorados, assim, algumas maneiras, algumas formas de tirar daquele imaginário que nos vai levando para uma ansiedade cada vez mais crescente e trazer para a realidade, tirar essa emoção. É como se a gente conseguisse começar a olhar de fora aquilo que nós estamos analisando. Eu, antes de acontecer tudo que aconteceu comigo, há uns anos atrás, eu sofria muito por antecipação. Né, porque eu ficava preocupada, ansiosa, principalmente do que não depende de mim. Geralmente, minha preocupação é quando não depende de mim, depende de outras pessoas. E eu me cobro muito. Eu quero que o trabalho seja perfeito e essas coisas. E aí, eu sofria por antecipação sem necessidade. No final, geralmente, dava tudo certo. E depois que eu tive esses 2 episódios na minha vida que foram muito marcantes, eu praticamente, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito mais leve. Quando eu lembro do que eu passei, eu falo, isso não é nada. Vai se resolver, entendeu? Então, assim, eu fiquei uma pessoa diferente, mais descontraída, acho que mais feliz até, que dá mais valor. Então, assim, claro que existem as preocupações, mas eu não encaro como eu encarava há 7 anos atrás. Hoje eu encaro de uma forma leve. Para que isso? Vai resolver, entendeu? Liga lá, tem uma conversa, como você falou. A maioria das situações se resolve com uma boa conversa. Você sabe que a minha mãe quase morreu, né? Ela foi atropelada por um ônibus em cima da calçada, ficou 9 meses na UTI. Bom, todo mundo que já assistiu minha palestra sabe. A minha mãe até irrita às vezes, porque a gente às vezes está preocupado com alguma coisa ou um problema iminente, e ela olha e fala, calma, gente. Dá um tempinho, daqui a pouco vem. E a gente fala, meu Deus do céu, como assim? Né? Calma, não tem. Calma é a única coisa que eu não posso ter nesse momento. Né? Mas é engraçado, acho que quem vive situação de morte. Existe uma situação muito, muito importante. Por exemplo, no meu caso, os estudos mostram que 80 milhões de pessoas estão vivas depois que teve um AVC. Eu sou uma delas. Uau!
Entendeu? Então, para que motivo melhor do que esse? Porque eu aprendi que, é lógico que tenho preocupações, muitas, como todo mundo. E o que eu faço? Inclusive, é uma dica, você deve saber, a gente faz para os nossos mentorados, coloca todas aquelas preocupações que você tem na cabeça, coloca num papel, escolhe uma delas para fazer naquele momento, né? E tira, porque você está tirando da sua mente e você olha de longe aquilo, né? Então, isso é uma dica para quem está em casa que funciona. Eu era uma pessoa que não imaginava que poderia superar tudo o que eu superei, né? E quem quer saber o que eu superei, vai no primeiro programa e assiste, que está tudo lá. Tem muita história bacana para vocês. Então, assim, existe tudo isso que pode fazer você superar essas preocupações. Diga sim. Isso aí, não. O que a Ana falou é exatamente o que eu faço, né? Primeiro, eu não achava que eu era ansiosa, e é o que ela falou, realmente, todos nós temos um grau de ansiedade. Uhum. E eu falo, gente, eu descobri, eu sou ansiosa, eu não sabia, de verdade. Por quê? Porque eu não sinto isso no corpo, eu não tenho essa sensação de ansiedade. Mas aí, devido a uma alergia, porque o nosso corpo ele vem nos mostrar, né? Sim. Então, é um câncer, é um AVC, é o nosso corpo gritando, sim, e mostrando o que está lá dentro, né? E aí eu descobri que eu realmente sou ansiosa. E isso de colocar no papel funciona demais. Muito. Então, às vezes, eu tenho uma semana muito corrida, muito cheia, e eu só consigo relaxar na hora que eu coloco tudo no papel. E aí eu olho aquilo e falo, tá vendo? Não tem necessidade de estar ansiosa, está tudo ali, sob controle. Então, nós deixarmos as coisas na mente é o que faz virar um turbilhão, porque é preocupação. Você está ocupando um lugar antes que não deveria estar ocupando. Então, da mesma forma que eu trago isso para os meus afazeres na semana, isso também para as finanças. Isso, estar tudo no papel traz um alívio. Fazer contabilidade mental vai sempre trazer mais ansiedade, sim, mais preocupação. Então, é bem isso mesmo. Fora que é impossível, né? Você contabilizar o cafezinho que você tomou com a amiga extra que você encontrou. Exatamente. Então, né? Você vai colocando tudo ali na mente e vai fazendo planos também de algum dinheiro que você tem para receber. Você faz 10 planos para aquilo lá, porque você não colocou no papel. Então, realmente, você tira a preocupação colocando no papel. É isso que eu faço, que funciona e que eu ensino as pessoas também. É bem isso, Ana. É isso aí, vamos nos conectar com a felicidade e com a nossa essência. Misturei tudo aqui, mas é tudo junto e misturado mesmo. Eliane Penteado conectando com a essência e logo em seguida Francisca Muraca, Consciência da Felicidade. Agora sim, na ordem certa. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica, e estou aqui para conversar e te ajudar a resgatar a sua conexão com a essência de uma forma bem prática e direta. Vamos lá? Estamos conversando sobre o sagrado feminino que habita em nós. E no programa de hoje, falarei sobre qual a conexão deste sagrado com a nossa ancestralidade. Como está a sua relação com a sua família? Você vive junto ou prefere tomar distância e trilhar um novo caminho? Afinal, qual o impacto dos nossos ancestrais na nossa vida atual? Talvez você nem conheça seus avós, seus pais, bisavós, tataravós, etc. Mesmo assim, você veio de um grupo enorme de pessoas que afetam completamente a sua vida, seja pelo DNA do qual você herdou o seu corpo físico, seja pelas crenças, culturas e a mentalidade que também direcionam a forma como você caminha pela vida. Nós trazemos destes entes, conhecidos ou não, a força e os bloqueios de tudo que eles viveram, como guerras, doenças, nascimentos, mortes, conquistas, enfim. Está tudo registrado em nosso DNA, nossos ossos, memórias e muito mais. Pelo sagrado feminino, o óvulo que nos gerou já estava dentro de nossa mãe, quando ela estava dentro da nossa avó. Ou seja, trazemos informações e memórias de nossa linhagem feminina e ancestral em nosso útero. Por isso, muitas das dores atuais que sentimos, físicas ou emocionais, vêm de nossa ancestralidade.
Há muita beleza nessa informação e também a dor. Porém, perceba que este pode ser o momento para você olhar com neutralidade para a sua família, equilibrando e curando situações que envolvem gerações. Caso você não consiga encarar com naturalidade, respeite-se, pois devido a diversos fatores, há muita dor envolvendo questões familiares. Você não precisa fazer isso sozinho. Há diversas terapias, inúmeras, com esse intuito. Explicarei melhor no vídeo sobre a elcaterapia, que harmoniza informações ancestrais e de DNA, aumentando as suas potencialidades e liberando bloqueios na sua vida, relacionados a estas questões. O olhar, aceitar, honrar os nossos ancestrais e aceitar o sagrado em nós, e assim seguimos de uma forma mais plena pela vida. Ignorá-los nos manterá inconscientes e em sofrimento. Seja qual for o seu momento, respeite-se e permita-se liberar-se quando for possível. O nosso papo aqui é curto. Agora, me conte se este tema te tocou. Você quer saber mais? Então acesse o meu site www.elianepenteado.com.br, lembrando que o Eliane é com Y no final. E me siga nas redes sociais que aparecem na tela. E até o próximo vídeo. Hoje traremos mais pilares do FIB, Felicidade Interna Bruta. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. O que será que as pessoas felizes têm em comum? Relacionamento, conexões afetivas com o meio em que vivemos e com o próximo. Hoje trataremos de meio ambiente e vitalidade comunitária, pilares do FIB. Eles trazem a relação entre o cidadão e o meio natural, como o solo, ar, água. Estuda a questão de relacionamento e interações entre as comunidades, analisa a segurança dentro da comunidade, assim como a sensação de pertencimento e ações de voluntariado. A relação do homem com sua cria pede atenção e cuidado. Vamos falar de sentimentos? Segundo Damasio, no ensaio que revisita o conceito de sensibilidade, publicado no periódico eletrônico em Psicologia e Dor, sentimos prazeres e desprazeres, mais ou menos intensos. O sofrimento da fúria, do horror, da agonia e do luto é mais intenso que o sofrimento da raiva, medo e dor. E está tudo bem viver essas emoções. São elas que nos fazem humanos. São os prazeres e desprazeres, dores, sofrimentos e emoções que devemos sentir para responder efetivamente ao mundo ao nosso redor. A relação entre sensibilidade e comportamento relacionam-se com o mundo. Consequências naturais e reforçadoras fortalecem comportamentos e dependem da sensibilidade. Quando os interesses individuais se sobrepõem ao da coletividade, as consequências são imprevisíveis e frequentemente ameaçadoras à própria sobrevivência humana e também para o meio ambiente. Por isso é tão importante o pilar de vitalidade comunitária. Aprendemos com Serasson, comunidade como um sentimento de que fazemos parte de uma rede de relacionamento de suporte mútuo, sempre disponível e da qual podemos depender. Com isso, o sentimento do afeto e do pertencimento facilita a autoconfiança e maior satisfação individual, promovendo qualidade de vida, prezando sempre pela coletividade. As relações sociais combatem a solidão e, acima de tudo, preservam o meio ambiente, na medida que o coletivo cuida dos meios naturais, como água, solo, ar, áreas verdes. As ações coletivas agregam pessoas, envolvendo o prazer de cuidar e proteger a natureza e a própria espécie, ensinando empatia. Consequentemente, gera felicidade e bem-estar. Eu te pergunto, que ações você realiza regularmente para ajudar o seu próximo? Proponho nos unir para cuidar da coletividade, transformando o planeta num mundo melhor. Nos vemos na próxima semana. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Te espero na próxima semana. Vamos empreender legal com Muniz Tesser? Você sabe quais são as principais obrigações impostas pela lei ao empresário?
Olá, eu sou Monize Tesser, sou professora, palestrante e advogada especialista em direito empresarial. E esse é mais um vídeo do quadro Empresário Legal. Lembra quando eu falei sobre quando o empresário adquire sua personalidade jurídica? Quando ele passa a ser titular de direitos e deveres, podendo contratar e ser contratado, demandar e ser demandado, passando a atuar em nome da própria organização, da própria pessoa jurídica e não da pessoa física do sócio. E agora, lembraram? Pois é, essa é a primeira e principal obrigação do empresário: registrar-se nos órgãos oficiais antes de dar início às suas atividades. É com o registro que o empresário, pessoa física ou jurídica, adquire a personalidade jurídica e poderá então atuar com mais segurança e de forma regular. No Brasil, o registro, a matrícula, arquivamento e autenticação de documentos são efetuados nas juntas comerciais. Em junho de 2020, foi publicada a Instrução Normativa número 81, que revogou, ou seja, cancelou cerca de 56 normas anteriores e revisou então as diretrizes expedidas pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, acerca da regulamentação do registro empresarial, isto é, sobre assuntos relacionados ao processo de constituição, alteração e extinção de empresas, ao nome empresarial, à participação de estrangeiros no negócio, entre outros assuntos. Essa iniciativa faz parte da simplificação e desburocratização implementada pela Lei de Liberdade Econômica, que entrou em vigor em setembro de 2019. Inclusive, agora está dispensado o reconhecimento de firma e autenticação de cópias pelos cartórios de quaisquer documentos apresentados a arquivamento e registro nas juntas comerciais. Além disso, os atos de constituição, alteração e extinção de empresário individual, EIRELI e sociedade limitada, bem como de constituição de cooperativas, serão aprovados de forma automática quando se optar pela adoção de instrumento padrão estabelecido pelo departamento. Assim, o registro do empresário está cada vez menos burocrático, simples, descomplicado e rápido, o que estimula sua regularização e com certeza trará mais segurança ao seu negócio e também mais confiabilidade no mercado. Não percam os próximos vídeos, pois continuaremos falando sobre a regularização do empresário. Um grande abraço e até lá! É hora do plim-plim, da caixa registradora fazer barulho, isso mesmo, do Faz-me Rir. Nossas queridas patrocinadoras que fazem com que tudo isso aconteça e fique lindo de viver com tudo que vocês veem aqui. Então, a Jane, do Estúdio K Cabeleireiros, logo em seguida, Vânia Ruiz, que é a maquiadora oficial da gente, e logo em seguida, acabou de chegar aqui, Estrutura de Moda, com a Priscila, que é uma graça. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e eu já vim falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor. Cada cliente é tratado como único. Cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com um visagismo adequado. Isso mesmo, eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Olá, meu nome é Vânia Ruiz, sou mulher empreendedora. Minha formação é na área do direito, onde advoguei por 12 anos, porém, um belo dia resolvi mudar. E hoje trabalho como consultora de beleza. Isso mesmo. Fui eu quem maquiou as participantes do programa Agora Que São Elas. E hoje eu estou aqui para falar para você o que engloba uma consultoria de beleza. Você sabia que você tem apenas 3 segundos para causar uma boa impressão com a sua imagem? Então, é nisso que a consultoria vai te ajudar. Você sabe cuidar da sua pele? Então, eu estou aqui para te ajudar com isso. Você sabe fazer uma maquiagem básica ou não?
Eu estou aqui também para te ajudar com isso. Os meus contatos estão aí no vídeo e eu aguardo você para que juntos possamos realizar o que você procura no momento. Eu sou a Priscila, da Estrutura de Moda, e estou muito feliz de participar do seu programa. Nós somos um e-commerce de moda feminina que atende do tamanho 46 ao 60. Nós temos uma grande variedade de produtos, chegando a ser mais de 80 modelos disponíveis em nosso site à pronta entrega, que vão do trabalho ao coquetel, da moda fitness até o pós-praia. Tudo que as mulheres precisam para estar bem informadas e bem vestidas. Pelas nossas redes sociais, elas ficam por dentro de todas as novidades do universo fashion. O nosso atendimento e as vendas são totalmente online pelo nosso site www.estruturademoda.com.br e temos também um atendimento personalizado através do nosso WhatsApp. É o 011 99251 2159. Muito obrigada, Kátia. Voltando para o último bloco aqui, falando sobre problemas e principalmente sobre soluções. Pessoal, quero falar um pouquinho desse último bloco, porque às vezes a gente tem uma preocupação, ou a gente até percebeu, pegou a preocupação, né? Essa é a minha orientação para você. Você tem uma preocupação? Transforma em problema. Rapidamente. Ai, fulano, acho que vai me chamar porque eu preciso... não tenho dinheiro para pagar duplicata e agora? Chama o fulano... 10 dias antes falou, ei amigo, tudo bem, eu estou prevendo que daqui 10 dias eu não vou conseguir. Como é que a gente pode fazer para você não se prejudicar, eu não te prejudicar? Como é que a gente faz? Transforma a preocupação em problema, isso é uma boa. Mas existe o povo que nos cerca e que fica fazendo com que a gente haja no tempo deles. Mas você não vai resolver aquilo? Mas você já falou aquilo? Você já falou com a pessoa? Vocês passam por isso? Como é viver a ansiedade do outro quando o problema não diz só respeito a você e envolve terceiros? Olha, eu era aquela... Bom, ainda sou um pouquinho, mas melhorei muito. Esponja, né? Tá. Eu resolvo o problema de todo mundo. Tá. Né? Como executiva era assim, em casa assim, enfim. E aí eu aprendi depois... E, gente, aprenda pelo amor. Ouça a gente. Não aprende pela dor, não precisa. Então, assim, né? Eu vim aprendendo, na verdade. Eu vim desenvolvendo a capacidade de entregar para o outro que é a preocupação do outro e para mim o que é minha. Tá. Né? Porque, às vezes, também, a gente traz muita preocupação que não é para nós resolvermos. Boa, Maria, é isso aí. Não é para a gente. Né? A gente tem que fazer aquela coisa do... Peraí, isso é meu? Às vezes é do marido, gente. Deixa o cara resolver. Né? O teu funcionário, você não contratou? Você não desenvolveu lá o perfil que você queria, trouxe ele. Veja, ele tem capacidade para resolver, é dele. Né? Claro que você está ali de apoio, tudo, mas, sabe, até para que as pessoas se desenvolvam. O filho, você não precisa resolver todos os problemas do filho. Minha filha tem 17 anos. Quando ela tinha 12 e ela chegava em casa, mãe, eu quero comer, estou com fome. Né? Você vai lá, você corre, você faz. Agora ela tem 17, ela chega, mãe, eu estou com fome. Eu falei assim, eu também. E, né? Mãe, mas não deu tempo, filha. Dá para fazer aquele omelete? Sabe aquilo que você aprendeu? Vai lá, faz. Tem as ferramentas todas ali, né? Porque só senão eu fico assim, não, eu estou fazendo uma reunião, mas eu estou preocupada que eu tenho que dar almoço. Só que o almoço é para um cara que tem mais de 50 anos, para uma menina que tem quase 18. Né? Eu não estou falando para larga, não estou falando isso, gente, mas eu estou falando para dividir um pouco essas questões do que é meu, do que é do outro. E as minhas preocupações é que eu falei, eu comecei a administrá-la e tirar a emoção e começar a olhar, né, fazer essas coisas que a gente falou aqui. Mas eu acho que uma boa dica é essa. A tua preocupação é tua ou você está assumindo mais do que você deveria? Na empresa, eu vou concordar com a Maristela, lá no início, quando a gente começou, eu era bombril. Já me chamaram de bombril, 1001 utilidade. Eu de coringa, minha filha, vou em todas. Mas tem uma coisa, dentro desse papel de coringa, de bombril ou de pipineiro, como eu chamo, são pessoas que se acham heróicas também, né? Sim, é culpa nossa mesmo. Aí, tipo, Yara, a internet caiu. Yara, o telefone não está funcionando, o sistema não entra. E eu lá, o dia inteirinho rodando. E até que, lógico, vai chegando o tempo, né? Você vai conseguindo delegar, porque isso aí também é uma arte.
A gente acha que a gente sabe fazer, às vezes, melhor do que o outro e tem dificuldade de passar aquilo que a gente está fazendo. Sim, sim. E aí, depois que você delega, você vê que o outro faz até melhor do que você. E aí, também, um outro ponto que eu deparo assim, no dia a dia na empresa é que as pessoas pegam um problema que é assim e colocam enorme. Né? Faz aquele grãozinho. E aí eu aprendo a conviver com as pessoas, né, que estão do meu lado. Claro. Eu conheço mais ou menos o jeito de cada um. Aí quando chega e fala assim, cara, tá acontecendo isso e isso com todo mundo. Eu falo, com todo mundo quem? Ah, é o cliente tal que falou assim. Foi quantos? Não, foi só esse cliente. E aí, se você não tiver essa visão investigativa diante dos problemas que chegam até você, você acaba pegando a vibe do outro. E você acha que você está em um furacão, sendo que não é algo simples de resolver. Muito bom. Eu tinha a síndrome da Mulher Maravilha, né? Sempre achei que eu sabia de tudo, eu resolvia tudo. E tanto que a minha profissão, né, de assistente social, aí já ajudava bastante, porque todo mundo acha que assistente social resolve absolutamente tudo de todo mundo, né? Aí depois eu fui ser chefe de um ambulatório, que também todo mundo achava que eu ia resolver tudo daquele. E assim, eu me colocava no lugar de resolver. Sabe, que eu achava que eu estou aqui para resolver. Sim. Aí depois eu assumi uma diretoria, que também era para resolver tudo. E aí, até que a síndrome da Mulher Maravilha só caiu quando eu tive o AVC. Porque o teu corpo te mostrou. O meu corpo, não, né? Exato, o meu corpo estava me mostrando, estava dando os sinais e eu não percebia aquilo. Ou quando percebia, eu fingia que não era comigo. E até que, de repente, chegou e falou, para. E foi aí que eu abri os olhos e agora não chega mais nada a mim. Como fala? A mim. A mim. Que não seja seu. Que não seja meu, exatamente. Muito bom. E aí, quando a gente está falando dessa questão de generalista, né, de que as pessoas ficam aumentando e ampliando, tem também um estudo que diz assim, 95% do que a gente pensa hoje, ele vai ser reproduzido na sua mente nos próximos 3 dias. Então, olha que interessante quando a experiência da sua mãe de olhar as coisas com leveza e da Cleisan. Olha, então quer dizer, amanhã Por que acontece? A mente, ela funciona na progressão e regressão. Então, ela vai para frente e vai para trás. Então, quer dizer, daqui 2, 3 dias, quando eu entro na preocupação ou no desespero, ela vai voltar a buscar a minha solução anterior. E aí, se eu sou pessimista, é o que vai trazer. Sem dúvida. Bom, a minha dica realmente para as pessoas que têm esse excesso de preocupação, primeiro, se ela tem esse excesso de preocupação é porque ela está pegando do outro. É muito comum que a gente pegue o problema do outro e carregue. Aí começa, é dor na coluna, é dor no quadril, é dor não sei aonde, e não sabe. Então, presta atenção, sempre coisas que você não deve carregar. Você está carregando o problema dos outros. Já teve muitas fases na minha vida que eu queria abraçar tudo, o problema de todo mundo, não só na empresa, mas é família, é igreja, é amigos, todos. Ah, vem cá, eu resolvo. E isso vai, aos poucos, nos deixando doente. Que aqui foi claramente o que aconteceu com elas. Então, se a gente não parar, não prestar atenção nas coisas que está acontecendo no nosso corpo, que está nos avisando. Então, é difícil, né? A pessoa está o tempo todo carregando tudo do outro. Como é que deixa isso? Prestando atenção no que está acontecendo. Vai deixando aos poucos, vai deixando aos poucos. Então, não é que você vai deixar de ajudar o outro, mas não dá para você ficar carregando a preocupação dos outros, porque você vai ficar doente e não vai resolver nem os seus e nem o dos outros. Então, é ficar atento mesmo aos sinais que está acontecendo. É isso. Eu observo isso, que acontece mais mesmo com mulheres, né? Sim. Porque o meu marido é totalmente diferente. Então, assim, a mulher, ela já tem essa questão de acolhedora, então ela tenta, né, ajudar e acaba absorvendo responsabilidades além das responsabilidades dela. E o meu marido, ele é muito prático e racional. Eu também sou muito racional, mas ele fala, por que está se envolvendo nisso? Não se envolve nisso, não. Deixa isso pra lá. Aí eu falo assim, não, mas é porque é minha amiga. Aí ele falou assim, mas ela nem pediu sua ajuda, você que se ofereceu.
Aí eu falo, misericórdia, mas tudo bem. Então, assim, é bom porque o meu marido, ele, sabe, me dá aqueles avisos assim, mas como eu falei, depois que houve o episódio na minha vida da doença, eu melhorei muito. Então, hoje em dia, são poucas situações que eu acabo me sobrecarregando. Porque hoje eu vejo, né, realmente com leveza. E, às vezes, assim, quando a pessoa vem buscar ajuda, às vezes eu faço essa pessoa refletir e ela mesma acaba trazendo a solução dos problemas dela. Então, às vezes, ela pensa que fui eu. Eu falo, não, foi você. Então, é tudo uma questão de opinião e uma questão como você vê e questão de pedir ajuda também e pensar que nós somos seres humanos e o corpo, ele avisa e nós não somos Mulheres Maravilha. É isso, a gente vai muito para a roda da abundância, né? Que é verdadeiramente isso. Agradeça aquilo que você tem de muito bom na sua vida, declare aquilo que você quer para você, não compre guerras que não são suas, né? Solicite ajuda porque nós não somos super-heróis, nem super-heroínas, e doe conselhos, doe abraço, doe beijos, e é isso aí, doe conhecimento. É disso que a gente gosta, isso vai fazer bem para alguém, viu? Que a sua roda da abundância gire e que as preocupações, saiam de lado, os seus problemas serão facilmente resolvidos e a gente vai ter uma vida mais feliz e mais sustentável, tá bom? Semana que vem, tamo junto, aqui.